Oi, amados do Pai. O capítulo 14 de Levítico aborda, sim, os rituais de purificação daqueles que foram curados de doença de pele, bem como, assim, também para a limpeza das casas afetadas pela lepra. E embora essas práticas possam parecer distantes da nossa realidade atual, a gente vai ver que existem aspectos simbólicos e práticos que podemos aplicar no dia de hoje. Você já imaginou como é que essas antigas práticas de purificação podem iluminar o nosso caminho rumo a uma limpeza pessoal na nossa vida moderna? Que tal? Como descobrir? Como se reconectar com outras pessoas de forma significativa, explorando esses rituais poderosos que celebram a saúde e a renovação espiritual? Vamos conhecer? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Eu vou, prosseguir nessa leitura Nova Bíblia Viva e vamos para o capítulo 14 de Levítico. Bom, disse o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação para os casos de um leproso purificado. Ele será levado ao sacerdote, este sairá do acampamento para examinar a pessoa. Se a pessoa estiver curada da lepra, então o sacerdote ordenará que sejam trazidas 2 aves vivas e puras e um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho carmesim e um ramo de sopo. Ele mandará matar uma das aves e que seja posta numa vasilha de barro sobre água corrente. O sacerdote tomará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, o pano tingido de vermelho carmesim e o hisopo, e os molhará com o sangue da ave sacrificada em água corrente. Então ele borrifará 7 vezes aquela pessoa que está sendo purificada da lepra. Só depois disso, o sacerdote a declarará pura e em seguida soltará a ave viva para que viva livremente em campo aberto. Vamos dar uma paradinha para a gente poder analisar, né? Será que a pessoa que tinha lepra era mais pecadora do que as outras? Será? Eu acho que Deus não odeia o doente, mas as doenças. Por isso, quando a pessoa ficava boa e era assim, considerada pelo sacerdote pura, ela fazia a oferta dessas 2 aves que eles comentaram aqui, né? Uma era solta para levar a enfermidade para longe. E a pessoa olhava assim para ela, assim, sentindo-se liberta, livre para recomeçar a vida. E a outra era morta para fazer assim expiação do pecado, né? Vamos prosseguir com a leitura? Bom, para completar a purificação, a pessoa que está sendo purificada lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e tomará banho, e assim estará pura. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas terá de ficar de fora da entrada da sua tenda por 7 dias. Olha o número 7 aí, gente. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos seus pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, e então será considerada pura. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano de idade e 3 jarros de farinha da melhor qualidade preparada com azeite como oferta de cereais e uma caneca de azeite. O sacerdote, encarregado de fazer a purificação, apresentará ao Senhor a pessoa e as ofertas que trouxe na entrada do tabernáculo. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como uma oferta pela culpa, além da caneca com azeite. Ele os moverá diante do Senhor, com um gesto de apresentação apropriado. Então matará o cordeiro no lugar em que se costuma matar os animais das ofertas pelo pecado e das ofertas queimadas, no lugar santo, porque a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, pertencem ao sacerdote e é oferta muito sagrada. A gente pode dizer que o ritual, após a cura, destaca-se a importância da resiliência, né? E da capacidade de se recuperar de adversidades. O que é, assim, especialmente relevante se a gente pensar em tempos de desafios globais, né? E desafios individuais. A gente viu também
que a purificação precisava ser plena e deveria ocorrer em nível do corpo, da alma e do espírito. E por isso a pessoa ficava 7 dias, olha sempre o número 7, né? Ela ficava se limpando e se desfazendo de tudo. Lavava as vestes, raspava todo o pelo do corpo e tomava assim um banho para poder ficar totalmente limpa, né? E tudo se fazia novo. E a pessoa, após curada, ser restaurada por Deus, né? Então, vamos lá, vamos continuar lendo, né? Bom, o sacerdote usará o sangue da oferta pela culpa para colocar um pouco na orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois, o sacerdote pegará a caneca com azeite e o derramará na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na palma da mão esquerda e daquele azeite borrifará com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Da sobra do azeite que está na mão da esquerda, o sacerdote colocará um pouco na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote obterá o perdão dos pecados daquela pessoa. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado, obtendo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada da sua impureza. Feito isso, o sacerdote matará o animal dado para oferta queimada e o oferecerá como oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote obterá o perdão dos pecados para aquela pessoa que finalmente será declarada pura. Se a pessoa for pobre, não tendo recursos para isso, poderá trazer somente um cordeiro para oferta pela culpa, para ser apresentado ao Senhor com movimentos apropriados, feito pelo sacerdote para obter o perdão dos pecados. Além do cordeiro, a pessoa trará um jarro de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite para oferta de cereais, e uma caneca de azeite. Deverá trazer também 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, e usar um deles como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. No 8º dia, essas coisas serão trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo, para a sua purificação diante do Senhor. O sacerdote deverá pegar o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca com azeite separado, e os moverá perante o Senhor com os gestos de apresentação apropriados. Depois matará o cordeiro e pegará um pouco de sangue e colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito daquele que está sendo purificado. O sacerdote derramará azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo direito borrifará um pouco de azeite na palma da sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Depois colocará um pouco de azeite na palma da sua mão, na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo, daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O azeite restante na mão do sacerdote será derramado na cabeça daquele que está sendo purificado, para obter perdão pelos pecados diante do Senhor. Depois oferecerá uma das rolinhas ou dos pombinhos, conforme os recursos da pessoa, né? Uma das aves é para oferta pelo pecado, a outra como oferta queimada, para ser sacrificada junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote obterá o perdão dos pecados diante do Senhor daquele que está sendo purificado. São estas, pois, as leis para a purificação das pessoas que têm lepra e que não têm os recursos devidos para fazer a oferta da sua purificação. Oh, meu Deus! Nós já sabemos agora que o sangue é expiatório e perdoa os pecados, né? Para redenção. Já o azeite era a unção do Espírito Santo, que era colocada na orelha, na mão e no pé, principalmente o direito, que a gente já falou em vídeos anteriores. Então, naquele momento, a pessoa estava recebendo assim, a unção para ouvir a verdade de Deus e não mais as mentiras do inimigo. A unção no polegar direito para fazer e dar o melhor de nós, como Deus sempre nos ensina. E a unção no pé direito, né, para andar pelos caminhos de justiça e para esquecer dos atalhos que vão nos afastar dos caminhos do Senhor, né?
Perdão. Então nós vimos nesse capítulo que o processo de purificação pode ser visto assim como como é que eu vou dizer? Como uma metáfora para a renovação espiritual, né? E física também, né? No nosso contexto moderno, isso pode estar relacionado à prática de autocuidado. E um recomeço de vida mesmo, né? Passar por um outro nível, né? Se o nosso Deus é o mesmo, você acha que ele mudou hoje? Você acha que o Espírito Santo dele vai morar em nós se os nossos corações e as nossas mentes estiverem sujas? Pensa nisso. O que a gente realmente precisa entender é que a lepra da alma é muito mais nociva do que a lepra do corpo, né? Do que do nosso físico. Porque a lepra da alma, ela causa muito mais dores, mais isolamento, mais sofrimentos, mais crenças negativas profundas nas pessoas. E por ser assim invisível, ela fica ali escondidinha, escondidinha, ninguém tá vendo. E só faz mal. E a verdade é quando a gente não conhece a Deus, né? Ou quando a gente vive no pecado, isso significa dizer que a gente é leproso de alma, vamos dizer assim, né? Vamos finalizar a leitura desse capítulo, tá? Bom, disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que era o objetivo de Deus, levar o povo para a terra prometida, terra que darei a vocês, e eu puser uma mancha de lepra numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa comunicará o fato ao sacerdote, dizendo: parece que há uma mancha de lepra em minha casa. O sacerdote mandará que desocupem a casa antes de examinar a lepra, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá até lá e examinará a casa. Ele examinará as manchas nas paredes, e se elas estiverem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditada por 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se as manchas se alastraram nas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar declarado impuro. Além disso, fará com que a casa inteira seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado fora da cidade, num lugar impuro. Serão colocadas outras pedras no lugar das que foram arrancadas, e a casa será rebocada com novo reboco. Se as manchas tornarem a alastrar-se pela casa depois de terem arrancado as pedras e a casa ter sido raspada e rebocada, será examinada outra vez pelo sacerdote. Se as manchas se alastraram pela casa, é lepra contagiosa. A casa será impura. Essa casa será então totalmente demolida. As pedras, a madeira e todo o reboco da casa, tudo será levado para fora da cidade, para um lugar impuro. Quem entrar na casa enquanto ela estiver interditada ficará impuro até a tarde. Quem se deitar ou comer naquela casa terá de lavar a roupa usada na ocasião. Mas, se o sacerdote for examiná-lo e as manchas não se alastraram nas paredes reformadas, ele declarará pura a casa, porque as manchas desapareceram. Para completar a purificação da casa, pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e sopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro em água corrente. Em seguida pegará o pedaço de madeira de cedro e sopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da água morna, da ave morta e na água, e borrifará o sangue 7 vezes na casa. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com o sopo e com o pano vermelho. Então o sacerdote soltará a ave fora da cidade, para que viva livremente nos campos. Assim fará a cerimônia da purificação da casa, e ela ficará pura. São essas as leis acerca dos vários tipos de lepra de sarna, de manchas nas roupas ou numa casa.
ou de inchaço, feridas ou tumores e manchas brilhantes na pele. Assim deve-se fazer quando alguma coisa é pura ou impura. São essas as leis a respeito de qualquer tipo de lepra. Uau! O que ficou muito claro, acho que para todos nós, né, é que Deus não tolera sujeira. Nós vimos o quanto ele se preocupa com o contágio da lepra na casa, que poderia ser assim contagiado, né, nos lugares de mofo, de umidade, de fungos, né? E se a gente parar para pensar, a casa é a nossa morada física e nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Será que a gente está cuidando desse santuário? Ou ela também está contaminada pelos ataques do inimigo, que é a lepra espiritual, que acaba nos levando a pecar? Assim como os leprosos despejavam, retiravam, né, tudo de suas casas, para o sacerdote poder entrar e fazer a verificação, nós também precisamos fazer uma faxina para remover de nossas vidas os nossos hábitos do passado, a nossa podridão, os nossos pecados. Verificar que tipo de alimento a gente está recebendo diariamente. A gente está se conectando com quem, como, assistindo o quê, ouvindo o quê, qual é o nosso dial, qual é a nossa frequência que a gente está se conectando. Isso é super importante. Você conseguiu perceber o profundo significado da lepra bíblica que Deus está nos mostrando? Ela pode não existir mais como existia naquela época, né? Mas essa lepra espiritual continua atuando nas casas, nas igrejas, em todos os demais lugares, no nosso ambiente em geral. E só tem uma maneira de removê-la, através da salvação e da redenção de Jesus. Ou seja, esse capítulo nos mostrou que as instruções de Deus para lidar com a lepra nas casas mostra também a importância da nossa saúde ambiental, dos espaços em que vivemos, como nos comportamos, as nossas atitudes, o que fazemos, os nossos pensamentos. E isso pode ser aplicado tanto a tópicos como sustentabilidade, higiene moderna, né? Como numa transformação individual, através do nosso desenvolvimento pessoal, da nossa mente, da nossa transformação. E nada que uma boa faxina, tanto física quanto espiritual, não resolvam essa limpeza na nossa casa, não é? Então, se esse vídeo ajudou você a receber um insight, a entender mais um pouco sobre as leis do Senhor descritas neste capítulo, acerca do leproso depois de sarado e da lei acerca da lepra numa casa, então deixa seu like, comenta, compartilha com quem você ama, para a gente levar essa palavra adiante. Vamos orar? Ai, Senhor, liberta-nos da lepra invisível que nós carregamos em nossas mentes, nos nossos corações, em nossa alma. Nos ajude a limpar toda essa sujeira, porque sem o Senhor nós somos como trapo de imundícia, como diz a Bíblia. E que na língua hebraica a referência do trapo de imundícia é como os absorventes que as mulheres usam no período menstrual, né? Mas somente o Senhor, com a sua santidade e misericórdia, Pai, pode nos ajudar a limpar totalmente a nossa vida. E é isso que nós te pedimos, é isso que nós queremos e desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. Vamos para o próximo capítulo amanhã, porque a gente está aqui nessa luta de entendimento, de buscar lições de Gênesis a Apocalipse. E somos indesistíveis. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Tchau.